Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente está finalizando o nosso curso desse semestre. O tema é Políticas Públicas de Esporte, Lazer, Saúde e Educação, 4 temas. E a gente vai então dividir a nossa atenção na concepção e execução de políticas públicas nestas áreas, né? Pela pluralidade de temas, né, que constitui a nossa disciplina, eu decidi então que esse seria o último tópico, né? E na semana que vem a gente não vai ter mais material postado no ambiente virtual de aprendizagem. A gente vai dividir então esse último tópico por cerca aí de pouco menos de 2 semanas, né? 12 a 13 dias. Né? E essa é a razão pela qual também, além da pluralidade de temas, né? A razão pela qual vocês vão ver lá que tem um volume um pouco maior de leitura, né? Tem 4 textos, né? Embora assim, o número assuste, 2 textos são muito pequenos, né? Textos de uma ou 2 páginas cada um deles, e 2 textos de leitura um pouco mais extensa, né? Então nada muito diferente do que a gente vem fazendo ao longo do semestre. O primeiro texto se concentra sobre a distribuição espacial da indústria do lazer, da economia do lazer no território brasileiro. Então eles vão tem um método de quantificação matemática da distribuição, da concentração e da densidade da indústria do lazer no território brasileiro, nos diferentes estados. Né? É um método de análise multivariada que eu até sugiro que vocês não se assustem, quem não dominar matemática não precisa se concentrar sobre a metodologia, não é necessário para estudar as implicações, né, das hipóteses e dos achados do texto, né, que vai gerar basicamente em torno da articulação entre desenvolvimento do setor do lazer, de um lado, e o desenvolvimento econômico e desenvolvimento humano, né, incluindo no desenvolvimento humano nível médio de escolarização, nível médio de acesso à saúde, de bem-estar, de índice de desenvolvimento humano, IDH, qualidade de vida e coisas do gênero. Né? Então, é um texto que tenta articular essas duas coisas, né? E é importante para pensar a política pública, né? Para a gente ver o que os autores, seguindo a tradição, já uma tradição relativamente de médio prazo, né? Foi inaugurada por uma jornalista e estudiosa das cidades nos Estados Unidos, a Janice Jacobs, né? Que tem um livro chamado Vida e Morte das Grandes Cidades, né, vai chamar de fertilização cruzada dos usos mistos, dos usos múltiplos e casados e articulados do território urbano. Né? Então, quanto mais variado o volume de serviços, a variedade de serviços que um determinado local das cidades oferece, né, maiores os usos, né, mais diversificados os usos desse território, né, e maior a fertilização econômica, o que a autora chama de fertilização cruzada, né? Um efeito de círculo virtuoso, né? De bola de neve virtuosa, em que quando se circula num determinado local para um determinado fim, né? Para acessar um determinado serviço, o oferecimento de múltiplos outros serviços faz com que haja um encadeamento, né? Uma cadeia comercial, econômica, às vezes uma cadeia produtiva também, dependendo da especialização daquele local, né, que gera desenvolvimento econômico. Né? E frequentemente isso também pode estar articulado, não é sempre, não é uma regra, mas pode estar articulado com desenvolvimento cultural. Né? Esse é o tema, é o mote do texto, e vocês vão poder ver lá em que medida, né, essas coisas caminham juntas, né? O desenvolvimento cultural, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento humano, o desenvolvimento educacional, o desenvolvimento da saúde, né, do gasto com saúde, por exemplo, seja privado ou seja público, de que medida essas coisas convergem no território brasileiro. Né? Vai ter um estudo que vai tentar mapear isso em todos os estados do país. Bom, o segundo texto é um relato de um projeto social que foi desenvolvido num município médio, que é Nova Friburgo, né, de porte médio, cerca de 200 mil habitantes. Né? É um projeto esportivo, né, um projeto que se concentrou inicialmente no futebol, né, transitou para o basquete, em termos de escolinhas de esportivas, né, e finalmente foi concluído no badminton, né, um projeto que durou cerca de 1 ano e meio,
né, até que houve uma crise muito grande, é um projeto de extensão da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com o SESC de Nova Friburgo, né, que foi coordenado por mim mesmo e pelo professor Jefferson Retondar, que é nosso colega no Instituto de Educação Física, né, e cujo objetivo, o título do projeto é Direito ao Lazer e Direito à Cidade. E o objetivo básico do projeto é aproveitar o caráter itinerante das competições esportivas, né, o fato de que a gente treina uma equipe num determinado local, né, num determinado bairro, né, e o objetivo disso é que essa equipe circule pela geografia, pelo espaço urbano, né, para competir na casa com outras equipes em outros locais, né? Então, um determinado bairro vai jogar em outro bairro, uma determinada escola vai jogar em outra escola. Há uma circulação pelo território das cidades, às vezes uma circulação, uma mobilidade geográfica de maior escala, né? Intermunicipal, né? E nos casos mais virtuosos, mais admiráveis, né? Em que há financiamento, até mesmo interestadual e internacional, que seria o desejável, né? Assim, que a experiência esportiva, a experiência da prática esportiva em escolinhas, né? Ensejasse também, né, uma experiência intercultural, né, do encontro com equipes adversárias, enfim, residentes em múltiplos outros territórios, né? Esse é o objetivo, o relato do texto, né, vai por essa seara, né, demonstrando quais são as implicações dessa circulação, né, para o acesso, né, essa circulação que propicia o acesso a equipamentos esportivos, a equipamentos públicos urbanos de lazer e esporte, né, ou seja, sair do próprio bairro, às vezes pouco equipado, né, às vezes com poucas quadras ou com nenhuma quadra disponível, campo de futebol, outros equipamentos esportivos às vezes indisponíveis, e seguir, né, para competir, para se encontrar com outras equipes em outros locais em que há a maior oferta de equipamentos públicos de lazer e de esporte. Né? De que maneira essa experiência de circulação, que é o que a gente tentou fazer nesse projeto, né, pode favorecer uma compreensão sobre a importância dos equipamentos urbanos de lazer, né, o papel fundamental que eles desempenham na sociabilidade pública, na vida comunitária dos bairros, né, na garantia do direito constitucional ao lazer, ao esporte, à educação, à saúde, né, de que maneira essa infraestrutura de equipamentos públicos de lazer desempenha um papel importante na garantia desses direitos, né? E de que maneira essa experiência leva também os alunos que participaram do projeto, né, a desenvolver uma reflexão pessoal a partir da própria comparação da experiência, né, na circulação por esses territórios, uma reflexão pessoal sobre a importância do direito à cidade, né, a importância de que haja uma distribuição equitativa dos equipamentos urbanos, os equipamentos de saúde, os equipamentos de educação, os equipamentos de esporte e de lazer, né? Então, esse é o objetivo do segundo texto. O terceiro texto vai tratar, esse é um dos textos que eu falei que é menor, vai tratar das implicações políticas, né, do lazer, né, ou do esporte, ou da associação, do associativismo comunitário em torno das práticas de lazer e do esporte, né, de que maneira isso possibilita a produção de coesão social, né, e por conseguinte, a associatividade extraesportiva ou extralúdica, né, também para dinamizar, para conferir vitalidade à sociedade civil organizada no plano da participação política, na participação da gestão das políticas públicas, seja nos conselhos, né, seja nas associações de moradores, seja nos conselhos e conferências, né, especificamente no nosso caso, conferências municipais, estaduais, federais, nacionais de saúde, de educação, de lazer, de esporte, né? Então esse é o objetivo do terceiro texto. E finalmente, o último texto, que também é pequeno, esse terceiro texto sobre o lazer, né, e suas implicações políticas, é de autoria do professor Kleber Dias, da UFMG, que trabalha no programa de pós-graduação em estudos do lazer, né? E o último texto, ele vai tratar da articulação entre todas essas outras implicações, né, dos três primeiros textos. Então, assim, de que maneira
a vitalidade das políticas públicas de esporte, de lazer e de educação, né, e da implementação disso de uma maneira bem distribuída e equitativa no espaço das cidades, mas também no campo, né, pode contribuir, né, para a melhoria da qualidade de vida no campo da saúde, da educação, da vida pública, da sociabilidade pública, e da pacificação das relações sociais até. Então esse é o objetivo do quarto texto, né? Vocês têm então 4 textos, né, e um fórum, né, que vai ser 4 textos. Esse vídeo aqui vai para a plataforma, né, para oferecer essa síntese geral, né, tentar articular isso tudo, né? E o objetivo então do fórum vai ser pensar de que maneira essas variáveis se articulam na proposição, né, na elaboração de políticas públicas para qualquer um desses setores. Então, o objetivo é que vocês depois elaborem uma proposição. O último texto traz uma proposta, mas os 3 primeiros estão recheados de exemplos concretos, né, de atuação em setores específicos, do esporte, da educação, da saúde. Então, é que vocês elaborem uma proposição. Então, vocês têm aí até uns 13 dias, né, e lá pelo dia 15, eu vou encaminhar para vocês dia 14 ou dia 15, tanto a nota, né, essa nota 2, quanto que vai ser o resultado da avaliação desse fórum e dos demais fóruns ainda não avaliados, quanto também uma proposta de terceira avaliação para quem quiser a ser entregue no dia 16, como está previsto lá no nosso cronograma, tá certo? Então, um grande abraço, e esse é o derradeiro vídeo desse semestre. Foi um prazer a gente poder interagir, ainda que mediado remotamente pela tecnologia, e esperemos em breve, né, talvez ainda não no início do ano que vem, de 2021, mas em breve poder voltar a interagir presencialmente na nossa querida Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Um grande abraço e até o próximo curso.